Boa noite, pessoal. Faz tempo que eu não faço uma live ao vivo, já tava com saudade. Vou só esperar o Gustavo para a gente dar início ao nosso bate-papo sobre a importância da estética facial no ambiente corporativo. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ficam bem à vontade, tá? Podem mandar aqui nos comentários para a gente interagir. Só vou esperar o Gustavo aceitar. Oi, Gustavo, tudo bem? Tudo certo, e aí? Boa noite. Boa noite, tudo certo. Aos poucos eu tô pegando o sotaque de vocês aí do Rio Grande. O meu principalmente é bem forte, né? Da sua região, tem algum com R puxado? Porque eu já percebi que aí tem algumas regiões que tem um R puxado, ou não? Tem, eu acredito que sim. Eu tenho um pouco. Talvez pela questão de ser interior, né? O bar, eu tô falando certo, né? Bate! Tá certo, sim. Agora você tem que aprender a falar o ai. Ah, é. Daqui a pouco. Doutora, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, né, de poder estar batendo um papo comigo. E não só eu ter a oportunidade de conversar contigo, mas principalmente, né, todos os seus seguidores e, de certa forma, os meus também, para poder acompanhar esse bate-papo. Tudo tranquilo aí? Show de bola, eu agradeço o convite e será um prazer falar sobre a estética facial, que eu tanto adoro. Exatamente. E, doutora, para a gente poder começar nosso bate-papo sobre essa questão da estética facial e a importância dela dentro do ambiente corporativo. E é algo que está ligado à realidade de todas as pessoas hoje do mundo, porque todo mundo trabalha, todo mundo tem seu ambiente de trabalho. E sobre a temática do nosso bate-papo, aonde entra essa fundamental importância da estética facial no ambiente corporativo como um todo? Na verdade, ela tem tudo a ver. Muitas vezes nós não percebemos essa importância, né? Justamente essa correria do dia a dia, nós, porque essa influência ela é justamente muito psicológica, né? Então temos que perceber essa valorização do bem-estar psicológico. Por quê? Porque vai influenciar na autoestima e automaticamente vai influenciar no ambiente de trabalho. Não somente também no ambiente de trabalho, como na vida pessoal também. Mas falando do ambiente de trabalho, uma pessoa que se sente bem, né? Quem está com autoestima boa vai se sentir bem e vai se ter mais autoconfiança automaticamente, né? Vai se relacionar melhor com as pessoas, vai se expor melhor, não vai ter timidez e inseguranças, né, no ambiente de trabalho. Então, vai ajudar nessa questão também. Muitas vezes quem não está feliz, né, vamos dizer assim, com a aparência, acaba deixando passar oportunidades. Só que às vezes as pessoas não percebem que é por esse motivo, né? Mas a pessoa, não vou fazer aquela apresentação em público porque vou deixar passar. Mas na verdade está relacionado com algo que não se sente bem esteticamente, tá? Eu vou dar um exemplo de mim. Eu sempre falo sobre mim porque o meu trabalho tem tudo a ver comigo, porque eu vi a minha evolução depois que eu cuidei mais da minha estética. Então, por isso que eu gosto de ajudar as pessoas nesse aspecto. Então, para mim tem um propósito muito além
de somente estética, porque eu vivi isso, entende? Quando, na minha adolescência, eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu não tinha, assim, não tinha muitas amizades, era bem retraída nesse sentido. Nossa, fazer uma apresentação capaz, né? Capaz. A gaúcha tem que sair com capaz, né? E, e aí, o que aconteceu? Ali por volta dos 13 anos, né? Eu tinha problema oclusal. Então, já surgiu aí a questão da odontologia. Tinha problema oclusal, então eu comecei tratamento ortodôntico. O meu queixo era bem retraído, que a gente fala classe 2. E isso me deixava retraída também. O queixo era retraído, mas eu ficava retraída também, né? Então, assim, tem tudo a ver. E com o passar do tempo, que eu fui melhorando essa questão oclusal, fui melhorando a questão do queixo também, fui me desenvolvendo mais e tendo mais, deixando de lado essa timidez, né? Então eu percebi que, claro, tem questão do corpo também, mas a questão da estética dessa parte que me incomodava demais. E em relação à questão, e até para poder pegar um gancho na sua história, no seu relato pessoal, para poder linkar, podemos dizer assim, com a sua atuação profissional, já que você é cirurgiã dentista. Aonde o trabalho de uma cirurgiã dentista ou um cirurgião dentista nessa questão, atualmente, claro, da estética facial nos dias de hoje? Como um dentista pode auxiliar nessa temática? Demais, porque, por exemplo, né, uma pessoa que tem deformidade dentofacial, que é essa questão que eu lhe falei, que eu era classe 2, o dentista ele vai ajudar tanto com a ortodontia, quanto uma cirurgia ortognática no cirurgião bucomaxilofacial, quanto a harmonização facial, fazendo os preenchimentos para refinar e melhorar a estética. Então, assim, é um conjunto, né? Um conjunto dos profissionais, que são cirurgiões dentistas, mas de acordo com suas especialidades que ajudam nessa questão. Então, por exemplo, pacientes que têm deformidades, que têm uma deficiência, né, de mento, que a gente fala que é o queixo, a gente pode vir com o preenchedor e com a cirurgia ortognática, ou dependendo de cada caso, tem que passar por uma avaliação, com certeza, a gente consegue ajudar nisso. Não somente o queixo, mas também maxila, problema de lábio leporino também. Então, tem várias coisas que afetam muito a estética que a gente pode contribuir. Sobre a ideia voltada para o nosso bate-papo, um tema central, que é a questão da estética facial e a sua importância nos tempos atuais, principalmente no ambiente corporativo. Pelo que você tem de contato com os seus pacientes, ou pelo que você tem de contato com outras pessoas que também atuam na odontologia, no cômputo geral, as pessoas hoje em dia têm aí essa ideia na cabeça da importância da estética facial no ambiente corporativo? E Não. se não, por quê? Eu vejo que não. Por isso, justamente, eu escolhi esse tema, né? Eu vejo que as pessoas ainda não fizeram essa relação da estética com o trabalho, sabe? Porque muitas agora estão deixando de lado a autoestima porque estão numa maçante, assim, numa carga horária muito maçante. Então, deixam de lado isso. Só que, na verdade, isso ia ajudar, entende? Então, isso que eu percebo. Eu percebo que as pessoas não fazem essa correlação entre a estética e o ambiente de trabalho. Porém, auxilia muito porque a pessoa vai ter autoconfiança, vai ter desenvoltura, vai se sentir mais confiante. Por exemplo, um formato do rosto mais oval já passa uma visão de uma pessoa mais delicada, né? Mais simpática. Um formato mais quadrado, numa pessoa mais séria, mais empoderada, num cargo mais sério, né? Então, tudo isso tem relação. Os formatos do rosto, a forma como comunica, né? Então, isso é bem importante. Por exemplo, vou te comentar um paciente que chegou para mim e disse assim:
que os alunos dele, ele era professor, falavam que ele tinha uma cara de brabo, que ele tava, parece que sempre brabo. Sim. E a gente fez a avaliação e, claro, ele tinha as ruguinhas da glabela aqui, né? Então, parecia que mesmo quando ele não fazia a cara de bravo, ele ficava com uma aparência de bravo, né? E aquilo estava incomodando ele. Ele falou: eu não sou assim, eu não sou bravo, eu sou brincalhão, eu sou. É isso, entendeu? Então, demonstrar ali o que a pessoa é, de fato. Então, ali já não estava demonstrando quem ele é. Estava mostrando uma coisa que ele não é. Ele não era bravo, ele não era uma pessoa assim, rude. E devido a essa ruguinha que se formou e o contexto todo, né, da expressão facial dele, ele estava transmitindo isso para os seus alunos. E para pegar um gancho nisso que você falou e que também vai ao encontro da sua função como cirurgião dentista, quais são os tipos de procedimentos existentes que podem auxiliar nessa mudança de fisionomia que automaticamente vai fazer com que o paciente possa ter uma estética facial mais agradável, mais harmoniosa, para poder favorecer justamente essa pessoa que se encontra com algum tipo de deficiência, não sei se é o termo correto, mas com esse tipo de incômodo no rosto e que, consequentemente, fazendo algum tipo de procedimento, isso possa ser melhorado. Quais são os tipos de procedimentos? Essa queixa, né? Esse incômodo. Então, vou falar da minha especialização, né? Da minha área, mas existem vários procedimentos, desde a toxina botulínica, que vai, então, amenizar essas marcas de expressão que estão ali fazendo parecer bravo, e os pés de galinha, a região do nariz. Quando essas rugas já estão marcadas sem fazer expressão, a gente precisa fazer a toxina, mais fios de PDO e outros tratamentos coadjuvantes, como bioestimulador de colágeno, para melhorar a textura da pele, tem tudo isso também. Mas também podemos fazer bichectomia para quem tem a bochecha muito grande, que tem um percentual de gordura legal, mas mesmo assim a bochecha ainda continua grande, deixando o rosto muito arredondado. Então a gente pode vir também, que vai dar uma refinada no rosto. E também tem a questão funcional, né? Que a bichectomia ajuda também para quem faz quem morde por dentro a boca ali, tem a questão funcional que também vai ajudar. Oi? Não, achei que você ia passar a bola para mim, mas pode continuar. Acho que você já tinha terminado de responder. Por favor, responda. Perdão. Isso. Aí os preenchedores, né? Então, os preenchedores, eles servem para quê? Com o processo de envelhecimento, nós vamos ter a reabsorção dos nossos ossos, tá? Então, por isso que a gente vê as pessoas mais velhas com aquele lábio, por exemplo, mais para dentro, porque vai... Isso, exatamente. Porque o osso vai se reabsorvendo, então a gente perde a sustentação aqui, ao redor dos olhos, começa a ter olheira, aqui também, ao redor da boca. E então a gente precisa devolver esse suporte e a gente utiliza então um preenchedor. Claro que cada região, por exemplo, a gente pode devolver tecido ósseo, né? Que ele vai servir como tecido ósseo, claro que não vai ser igual, mas ele é essa a ideia dele substituir, né? Aí os coxins de gordura, que a gente também pode, por exemplo, na região de malar, tecido ósseo, coxinha de gordura. Então, a gente vem com os preenchedores para repor o que foi perdido pelo processo de envelhecimento. Ou para alterar alguma simetria, alguma assimetria que a pessoa tem e tem essa queixa que não está gostando. Aí a gente vem com os preenchedores. E, doutora, continuando nesse tema, nessa parte, sobre os procedimentos estéticos que hoje em dia, você que está na área sabe muito mais do que eu, ganhou literalmente o Brasil no sentido de existirem vários procedimentos estéticos. Tem a famosa, eu costumo até falar, né, a odontologia estética, podemos dizer assim. Sim. E uma dúvida, porque normalmente, e aí eu sempre faço questão de fazer o seguinte raciocínio, né?
todos nós vivemos em bolhas, seja bolha na vida pessoal, com amizades, principalmente a familiar, e também, claro, a bolha no contexto profissional. E eu percebo, doutor, aqui, a questão dos procedimentos estéticos e voltados para a questão da odontologia são muito falados e você acaba tendo contato com pessoas mais novas, que as pessoas mais novas que acabam utilizando e recorrendo a esses tipos de procedimentos, por exemplo, todos esses que você citou. Mas eu queria saber em relação às pessoas mais velhas, os idosos, esses tipos de procedimentos estéticos também são bem-vindos? E se você pudesse dar alguns exemplos, em quais casos eles podem ser benéficos para uma pessoa mais velha? Pode ser, mas aí no caso tem um limite, né? Por exemplo, se é uma paciente que tem muita flacidez, daí, dependendo do caso, já a gente aconselha fazer cirurgia plástica, né? Então, não, nem sempre pode ser viável para pacientes mais idosos. Então, a gente tem que fazer uma avaliação nesse paciente, para ver ali o que está faltando, né, na região do tecido ósseo. E vai, claro, dar uma ajuda. A gente consegue ajudar com preenchedores, com toxina botulínica, com todos esses procedimentos podem ser feitos, mas o resultado não vai ser igual você já ir tratando desde cedo e gerenciando esse processo de envelhecimento. Então, tem essa questão. Sobre procedimentos estéticos e saindo de um extremo e indo para outro, no sentido de pegando as pessoas mais novas e principalmente o público feminino, e é claro que existem homens também que estão aderindo a alguns procedimentos estéticos, mas é algo que eu vejo que é sempre muito citado por vocês, cirurgiões dentistas, que é a questão voltada para os procedimentos estéticos. E aí eu, como leigo, tá? E aí é interessante conversar com quem tem propriedade com o assunto, como é o seu caso, porque aqui eu me rebaixo, me coloco na posição de leigo para poder estar tirando as dúvidas com você. Eu vejo que, e você pode falar com muito mais propriedade, concordar ou não, por favor, que às vezes, doutora, as pessoas, pelo que eu percebo, tá, estão perdendo um pouco de senso em relação à questão dos procedimentos estéticos. E aí é o tal do botox, é o preenchimento labial, enfim, ou até mesmo, claro, a harmonização facial. Isso tem acontecido e qual é a fórmula correta para poder fazer com que um procedimento estético, seja harmonização facial, botox, bichectomia, enfim, possa ficar algo harmonioso e que o bom senso possa reinar, independentemente da pessoa, se for mulher ou homem. Sim. Principalmente uma boa consulta inicial, uma avaliação. Por quê? Ali tu vai ver se a pessoa está fazendo por uma queixa, por uma questão psicológica, se ela entende. Então, a gente vai saber se a pessoa está em condições sistêmicas adequadas para tal procedimento, né? Então, não é simplesmente... Por isso que eu não gosto de passar valores, assim, quando tá para fazer uma boca. Gente, não é assim, fazer uma, né? Então, isso eu acho que talvez esteja faltando. E também tem a questão de que existem padrões de beleza, tá? De acordo com a literatura. Existem padrões de beleza que aqui tem que ser tanto tamanho, aqui tanto tamanho, aqui tanto tamanho, ali tanto tamanho. Porém, ok, só que a gente não pode padronizar as pessoas, porque cada pessoa tem um esqueleto diferente, tem um detalhe que gosta, que não gosta. Então não é uniformizar as coisas, não é deixar tudo da mesma forma, entende? Isso eu não trabalho dessa forma, mas de acordo com a literatura científica, existem certos padrões. E tem profissionais que vão fazer de acordo com esses padrões, né? Então, é muito de cada profissional isso. Eu, particularmente, não gosto, eu gosto de conversar com o paciente, ver os traços que ele quer, o que ele quer passar, sabe? Então, essa avaliação inicial, para mim, é fundamental. Pegando o gancho nisso que você acabou de falar na parte final da sua explanação, você fez questão de citar no início da sua resposta que você, da L, enquanto cirurgiã dentista, muito competente e qualificada,
faz questão de fazer uma consulta prévia e ali tentar identificar quais são os motivos, quais são as razões pelas quais o paciente quer fazer algum tipo de procedimento estético. Beleza. E no final da sua informação, você fez questão de citar que tem muito profissional que às vezes faz e é o dono da obra, podemos dizer assim, de um procedimento estético que a gente bate o olho, mesmo a pessoa sendo leigo, igual eu, por exemplo, e vai ver que ficou uma coisa não muito harmoniosa. Onde eu quero chegar? Feito todo esse preâmbulo. Existe, então, pelo que você está me falando, e me corrija se eu estiver errado, por favor, uma certa ganância em relação à questão financeira por parte desses profissionais que, às vezes, topam tudo por dinheiro? É isso? Olha, te afirmar não posso, mas eu acredito que sim, porque quanto mais, vamos dizer assim, produto, mais vai cobrar. Então tem toda essa questão. Mas eu já recusei vários casos que a pessoa chega e quer colocar mais e eu falo, não, vou colocar mais porque não tem necessidade, E é o seu né? nome que está em jogo, né? Porque todo mundo vai saber que foi a Daiele, por exemplo, que fez um procedimento que nitidamente não está tão harmonioso. Isso, o que acontece é que assim, ó, nas fotos, por exemplo, que a gente posta, às vezes, geralmente a gente posta logo depois de feito, tá? E logo depois de feito tá com edema. Então, fica estranho. Ele não É, fica legal, sabe? Então, tu vai bater o olho e tu vai dizer, meu Deus do céu, aquilo ali. Só que daqui uns 60 dias, ele já tá show de bola. Mas a gente sempre acaba postando logo depois de feito, sabe? Então, tem que. Essa questão aí também tem que ver. Se foi logo depois de feito, ele vai ficar estranho. Ele fica estranho mesmo. Mas depois, daí ele vai ficando sem o inchaço, vai saindo edema e ele vai ficando mais natural. Mas tem casos que não, né? Que foi realmente excesso. Então, todo excesso não é legal para nós, para o nosso corpo. Independente se seja de preenchimento, de comida, de bebida, de tudo, né? Então não é bom. Então a gente tem que ter esse senso da quantidade, de não ultrapassar. algo que eu sempre faço questão de perguntar para as dentistas ou dentistas que eu entrevisto no meu podcast aqui na minha cidade, no local de trabalho, e também vou fazer essa indagação para você. E aí, mais uma vez, me colocando na posição de leigo no assunto, você que tem propriedade, não só propriedade, mas também está inserida diretamente nessa área. Eu, como leigo, tá? E é algo que está ligado com essa questão de procedimento estético. Na minha cabeça, eu vejo que a questão de procedimento estético é algo ainda inacessível, financeiramente falando, para uma certa classe social, um certo tipo de público. Traduzindo, tem muita gente como eu que pensa que procedimento estético, harmonização facial, bichectomia, botox, é coisa para rico, coisa para quem tem dinheiro. É algo popular ou não? É um tipo de investimento que precisa ser feito de forma planejada e, de certa forma, uma quantia financeira elevada para poder estar fazendo esse procedimento ou esses procedimentos. Tá. É que isso é muito particular, né? Porque eu acho, eu acho que tem que ter um planejamento, né? Tem que ter um planejamento, sim. Mas não é algo inacessível, sabe? Não é algo inacessível para quem tem uma remuneração um pouco mais baixa. Eu acredito que se organizar, se fizer um planejamento, consegue tranquilamente fazer sim. Entendi. Doutor, em relação à questão da autoestima ligada à estética facial. Imagino que, pelo fato de você trabalhar com isso, você já deve ter ouvido vários relatos impactantes ou emocionantes de pessoas que passaram pelo seu consultório e, através do seu trabalho, conseguiram fazer com que a sua autoestima pudesse ter sido realçada. Qual o relato que mais te marcou e por quê? Um relato que mais me marcou. Vários, porque já teve vários, graças a Deus, isso é bom.
Tô pensando aqui. Eu acho que foi de uma menina que tinha. Ela tinha sorriso gengival, né? Então, assim, eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Mas é que tinha muita exposição da gengiva. E ela também tinha o queixinho curto. Eu acho que é porque eu me identifiquei, né? Eu não sei dizer. E ela foi porque a gente corrigiu o sorriso, né? Sorriso gengival. Então a gente fez um preenchimento labial para corrigir. Existem casos que a gente pode fazer botox também, dependendo do caso. E o queixo, né? Ela, assim, como que eu percebi? Eu encontrei ela numa festa e ela tava totalmente diferente, assim, ó. Ela dava pra ver no olho dela, o brilho dos olhos, o quanto ela tava feliz por aquela mudança, sabe? E depois ela me relatou que parece que tudo melhorou. Ela não sabe como, ela não sabe o porquê, ela não sabe, mas parece que tudo melhorou. Fazendo relação e pegando um gancho disso que você falou, ontem no meu podcast eu entrevistei uma dentista e ela é implantodontista e realiza também, né, implantação de próteses. Enfim. E eu Uhum. fiz essa indagação para ela. E olha como é que é interessante e como que vocês, dentistas, eu costumo falar, né, que são instrumentos e agentes transformadores de vidas. Por quê? Ela me falou que o relato mais impactante que ela já teve de algum paciente que foi alvo, objeto do trabalho dela, foi um senhor de idade. A doutora Bruna Garcia, se ela estiver acompanhando, ela vai saber do que eu estou falando, até porque foi ela que falou isso, obviamente. Um senhor de idade que o sonho dele, ele não tinha dentes, né? Por ser mais velho, na época dele, na época mais jovem da vida dele, né? A coisa de 20, 30, 40 anos, era muito comum, né? Ter muita extração de dente. Ele Sim. não tinha dente. E o sonho dele era poder sentar na frente de uma televisão, dentro da casa dele, sentar no sofá, com os dentes, obviamente, na boca, para poder comer pipoca. O sonho dele era sentar na frente de uma televisão, sentado no sofá e comer uma bacia de pipoca. Só que ele não podia fazer isso porque ele não tinha os dentes na boca dele. E através do trabalho dessa cirurgia dentista, a doutora Bruna Garcia, ele conseguiu fazer com que o sonho dele pudesse ser realizado. E aí ela falou que esse foi o relato mais impactante ou emocionante da vida dela como dentista. Aí você para e pensa, né? Pô, graças a Deus, tanto eu, você, quem está nos acompanhando, temos essa oportunidade de fazer isso todos os dias da nossa vida. E igual eu falei para ela, é algo simples, né? Para nós, algo assim, muito tranquilo. Mas às vezes algo simples para nós pode ser o sonho da vida de alguém. Exatamente. Exatamente. É sobre essa questão aí, é sobre agradecer, né? Sim. Sobre ser grato pelo que a gente consegue, pelas nossas funções, pela qualidade de vida. Então, esse teu relato é muito questão de qualidade de vida, né? Sobre a harmonização facial, hoje em dia tem sido muito falada. Eu sou leigo e tenho contato com alguns dentistas, na verdade, não, muitos dentistas, graças a Deus, que tem na minha cidade. Eu vejo que é algo que está na boca do povo. Hoje, Sim. em pleno 2023, você que é especialista nessa temática, é o principal procedimento estético e que é o mais feito no Brasil hoje, pelo menos pelo que você tem de experiência, pelo que você tem de contato, pelo que você observa, pelo que você estuda. Sim, é um dos mais, com certeza. Porque, na verdade, né, a harmonização é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia em 2019, né? Ela é uma especialidade odontológica. Muita gente não sabe disso também, tá? Mas ela é uma especialidade odontológica. Mas na questão dos profissionais da área da saúde, ela expandiu assim exponencialmente nos últimos anos, bastante mesmo. Mas aí tem aquela questão, né, do estudo, né, da formação, de toda essa questão aí. Doutora, mais alguma coisa que você queira falar? Fique à vontade. Já estamos chegando na parte final do nosso bate-papo. Mais alguma situação voltada para o tema central do nosso bate-papo, né, que é a questão da
estética facial e a fundamental importância disso no ambiente corporativo, fique à vontade. Eu só quero ler um comentário aqui de uma estudante de odontologia, que é Larissa Vieira. Um beijo, Larissa, obrigada pela interação. Ela falou que ela é estudante de odontologia e realmente a estética faz com que as pessoas se encaixem melhor na sociedade em todos os quesitos, principalmente no profissional. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Ah, aqui tem outra. Doutora, a bichectomia pode trazer futuras complicações? Na verdade, futuras complicações, não. Ela pode, tem algumas questões que podem acontecer na cirurgia ali, como causar parestesia, alguma coisa assim, mas é bem difícil, sabe? É bem difícil, não é muito comum acontecer. Mas depois, futuramente, não tem muito relato de complicações futuras. E até ressaltar, olha que interessante. Conversei com uma cirurgiã dentista há 2 semanas no meu podcast, a doutora Bruna Ayashi, e ela também realiza esse tipo de procedimento, né, bichectomia, e eu até perguntei para ela, porque bichectomia, para quem é leigo, parece que é algo apenas mais voltado para a estética por si só. Mas ela fez questão de me falar que também tem relação total com a saúde. Porque quando a gente pensa em procedimento estético, muitas das vezes nós pensamos muito na questão da estética, da vaidade. Mas, por exemplo, a bichectomia também tem muito a ver com a saúde. E essa pergunta, qual é o nome dela mesmo? Larissa. A pergunta da Larissa é de extrema importância e muito pertinente. Doutora, para encerrar, vou te pegar de surpresa. Qual que é o seu grande sonho dentro da odontologia? O meu sonho é receber um monte desses relatos. O meu sonho é esse. Aí, na sua cidade, Ijuí, interior do Rio Grande do Sul, bate, e aí fazendo a conexão literalmente com o que eu vivo dentro da realidade onde eu estou inserido aqui em Governador Valadares, interior de Minas Gerais. Aqui a odontologia, sem sombra de dúvidas, é uma das áreas mais importantes e principalmente tem vivido um movimento de expansão de fato gigantesco. Qual que é a realidade? Eu costumo brincar que aqui em Valadares, você vai em qualquer esquina, tem um consultório, tem uma esquina, tem uma clínica, tem uma sala, enfim. A realidade é a mesma do que você vive na sua cidade? É a mesma. Então é o Brasil todo, literalmente. Cresceu bastante no Brasil todo, na verdade, né? Uhum. Doutora, estamos juntos mais uma vez. Muito obrigada, foi muito bom. Adorei. Uma ótima noite para ti. Tudo de bom no teu trabalho. Igualmente, eu que agradeço mais uma vez e, como nós fizemos na última, já vamos depois agendar um outro bate-papo com algum outro assunto pertinente, como foi esse, como foi também da primeira live, para que a gente possa bater esse papo e, principalmente, trazendo informação de qualidade para quem está nos acompanhando. Olha, doutora, lembrando que esse bate-papo vai ficar salvo tanto aqui no nosso Instagram, no meio da doutora Nayeli, e também vou inserir no meu canal do YouTube, que aí vai dar para poder todo mundo acompanhar depois. Beleza? E eu acho que também o pessoal pode deixar um comentário Sim. com que queira para a próxima live. Sim. Acho que é bem importante. Boa ideia. Você não pede, você manda. Tamo junto. Então, tá. Tchau. Valeu, galera que acompanhou até aqui. Obrigadão mesmo e até uma próxima. Valeu, doutora. Até mais. Até mais. Tchau.